Meu nome é Arthur Vargas, e o dia que minha vida mudou para sempre não foi marcado por uma grande alegria, mas pela risada alta e cortante do meu próprio filho. Foi num sábado de manhã, um dia que deveria ser de paz, com a visita de Marcos e Lúcia para o almoço. Em vez disso, um caminhão-plataforma parou na frente da minha modesta casa, trazendo a única herança do meu irmão Ricardo, um carro de corrida antigo, ou melhor, o que sobrou dele. Antes mesmo que a lona rasgada fosse totalmente removida, a voz de Marcos ecoou pela rua, para qualquer vizinho curioso ouvir. "O que o senhor vai fazer com essa sucata, pai? Virou colecionador de lixo?" Aquelas palavras, ditas com tanto desprezo, foram como um soco no estômago. Um homem de 72 anos não deveria sentir uma vergonha tão profunda, especialmente vinda do seu próprio sangue. A cena inteira parecia ter sido montada para me humilhar. O guindaste do caminhão rangia, baixando lentamente aquela carcaça de metal retorcido e enferrujado, enquanto os vizinhos espiavam pelas frestas das cortinas. Eu via os cochichos, os olhares de pena misturados com zombaria. Minha filha Lúcia, sempre mais discreta, aproximou-se e sussurrou, mas sua crueldade era a mesma. "Pai, por favor, livre-se disso antes que a vizinhança comece a reclamar. É vergonhoso." Fiquei parado, mudo, com as mãos sujas de graxa cerradas nos bolsos da calça velha de trabalho. Não consegui responder. Apenas observei aquele pedaço de história, a última lembrança do meu irmão, ser depositado no meu galpão como se fosse um monte de entulho. Naquele momento, eu não era mais o pai que os educou, o mecânico que consertava o impossível. Eu era apenas um velho tolo com um pedaço de ferro velho. A risada de Marcos foi o que mais doeu. Não foi um riso de brincadeira, mas um riso de escárnio, que desvalorizava não apenas o carro, mas a memória do meu irmão e, de alguma forma, a minha própria vida de sacrifícios. Vendi minha oficina, o trabalho de 50 anos, para pagar a faculdade dos dois na capital. Dei a eles um futuro que nunca tive, para que se tornassem pessoas que medem o valor de tudo em dinheiro. E ali estava o resultado. Eles olhavam para aquela relíquia, o último elo com um irmão que eu mal conheci, e só viam lixo. A única coisa que consegui fazer foi dar as costas, entrar no galpão e fechar a porta, deixando os risos e os julgamentos do lado de fora. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer barulho que já ouvi na vida. Lá dentro, o cheiro de ferrugem, poeira e óleo velho encheu meus pulmões. A luz do sol entrava pelas frestas do telhado, iluminando as partes amassadas do chassi. O motor incompleto, e o que um dia foi um assento de piloto. Meus filhos foram embora sem almoçar, sem nem mesmo se despedir direito. A vergonha deles era maior que o respeito por mim. Fiquei horas ali, sozinho, apenas olhando para aquele monte de metal. A humilhação queimava em meu peito, mas por baixo dela, uma outra coisa começou a crescer. Uma teimosia, uma necessidade de provar que eles estavam errados. Não por orgulho, mas por lealdade a Ricardo, o irmão que o mundo chamava de fracassado e que mesmo depois de morto me enviava um último mistério para resolver. Eu não sabia o que faria, mas sabia que não ia jogar aquilo fora. Aquela sucata era minha agora, e a história dela também. O que você faria se todos rissem de você por herdar uma ruína? Se até mesmo seus filhos o tratassem como um velho senil por guardar algo que para eles não valia nada? Escute a minha história até o fim e me diga, o que você teria feito no meu lugar? Aliás, me diga de qual cidade você está ouvindo. Preciso saber que não estou sozinho nisso. Se você quiser ouvir mais histórias como esta, inscreva-se no canal. Meu nome é Arthur Vargas, e minha história não começou com um carro de corrida enferrujado, mas sim com o cheiro de terra molhada e o calo nas mãos. Nasci e me criei aqui mesmo, nesta pequena cidade de Minas Gerais, num tempo em que a vida de um homem era medida pela força do seu braço e pela honestidade da sua palavra. Meus pais eram lavradores, gente simples que acordava antes do sol e só parava quando a noite já tinha engolido as montanhas. Aprendi com eles que o trabalho não era uma escolha, era a única forma de se manter de pé. Não havia luxo, não havia sobra. O que a gente colhia era o que a gente comia, e a maior riqueza que tínhamos era a certeza de que, no dia seguinte, teríamos força para começar tudo de novo. Era uma vida dura, mas era uma vida decente. Ninguém ali ria do suor do outro, porque todos nós sabíamos o quanto cada gota custava.
Foi nesse mundo de poucas palavras e muito esforço que conheci Helena. Ela não era daqui, tinha vindo com a família de outra região e trazia nos olhos um brilho que eu nunca tinha visto. Enquanto as outras moças da cidade tinham um olhar cansado, conformado com o destino de terra e inchada, Helena parecia enxergar um horizonte que mais ninguém via. Ela me viu trabalhando na roça, de sol a sol, e em vez de pena, vi admiração no rosto dela. Ela dizia que minhas mãos, grossas e sujas de terra, eram as mãos de um construtor. Foi a primeira pessoa que me fez acreditar que eu poderia ser mais do que apenas um lavrador. Casamos numa igrejinha simples, com uma festa no terreiro de casa. Naquela noite, sob um céu estrelado, eu prometi a ela que construiria um futuro para nós. Um futuro onde nossos filhos não precisassem carregar o peso da enxada nas costas. A promessa que fiz a Helena me tirou da lavoura e me levou para o mundo dos motores. Comecei como ajudante numa oficina velha na entrada da cidade. O dono, um senhor já curvado pelo tempo, me ensinou os segredos da mecânica. Eu passava o dia com as mãos mergulhadas em graxa, o cheiro de óleo e gasolina impregnado na minha roupa, na minha pele. Mas eu não me importava. Cada motor que eu consertava, cada peça que eu recuperava, era um tijolo a mais na construção daquele futuro que eu tinha prometido. Eu descobri que tinha um dom. Onde os outros viam um monte de ferro velho, eu via um coração de metal que só precisava do toque certo para voltar a bater. Era um trabalho honesto, que exigia paciência e um tipo de inteligência que não se aprende nos livros. E eu era bom nisso, muito bom. Levei anos juntando cada centavo que sobrava. Comia menos para poder comprar uma ferramenta nova. Deixava de ir ao bar com os amigos para guardar dinheiro para o aluguel de um pequeno galpão. Helena nunca reclamou. Pelo contrário, ela fazia milagres com o pouco que eu trazia para casa e ainda encontrava um jeito de me encorajar. Você vai conseguir, Arthur. Eu sei que vai, ela dizia com aquela fé inabalável que só ela tinha. E eu consegui. Com as minhas próprias mãos, levantei as paredes da minha oficina. Pintei a placa com o meu nome Oficina Vargas. Era um lugar pequeno, modesto, mas para mim, era um palácio. Era a prova de que um homem pode mudar seu destino com as próprias mãos, mesmo que elas estejam sempre sujas de graxa. Aquele lugar era a materialização da promessa que fiz a Helena. Logo depois, vieram os filhos, primeiro o Marcos, depois a Lúcia. A chegada deles mudou tudo. O futuro que eu estava construindo já não era mais só meu e de Helena, era deles. Cada parafuso que eu apertava, cada motor que eu fazia roncar de novo, era para garantir que eles tivessem as oportunidades que eu nunca tive. Eu queria que eles estudassem, que fossem para a faculdade, que se tornassem doutores. Era o sonho de todo pai da minha geração. Trabalhei em dobro, em triplo. Pegava serviço de noite, de fim de semana. Meu corpo doía, o cansaço era um companheiro constante, mas quando eu olhava para aqueles dois rostinhos dormindo, a força se renovava. Eu dizia para Helena, eles não vão precisar sujar as mãos como eu. Na minha ignorância, eu achava que isso era a maior prova de amor que eu poderia dar. Lembro de uma vez, Lúcia ficou doente, uma febre que não baixava, o remédio era caro e o dinheiro estava curto naquele mês. Sem pensar duas vezes, trabalhei 3 noites seguidas, quase sem dormir, para consertar o motor de um trator de um fazendeiro da região. Recebi o pagamento de madrugada, com as mãos tremendo de cansaço e fome, e fui direto para a farmácia. Quando cheguei em casa com o remédio, Helena chorou. Não de tristeza, mas de gratidão. Ela segurou meu rosto sujo de graxa e disse: "Você é o homem mais forte que eu conheço." Naquele momento eu me senti um rei. Um rei pobre, cansado, mas um rei. Eram esses pequenos sacrifícios, essas vitórias silenciosas, que davam sentido a tudo. Eu faria qualquer coisa por eles, e fiz. Eu só não imaginava que, um dia, eles teriam vergonha das mesmas mãos que garantiram o futuro deles. Enquanto eu construía minha vida aqui, meu irmão Ricardo trilhava um caminho completamente diferente. Ele era o sonhador da família. Desde menino, era fascinado por velocidade, por carros de corrida. Enquanto eu aprendia a consertar carroças e tratores, ele desenhava carros aerodinâmicos em cadernos velhos. Ninguém na família o levava a sério. Diziam que ele vivia no mundo da lua. Um dia ele juntou o pouco que tinha e partiu para a Europa com o sonho de trabalhar numa equipe de Fórmula 1. Foi um escândalo na cidade.
Vai morrer de fome, dizia meu pai. Um iludido, cochichavam os vizinhos. Só eu e Helena, em silêncio, torcíamos por ele. Eu não entendia muito bem o sonho dele, mas entendia a paixão. Era a mesma que eu sentia pelos meus motores, só que numa escala muito maior. A partida de Ricardo foi um corte profundo na nossa família. Meu pai nunca o perdoou por ter abandonado as raízes. As notícias dele eram raras. Vinham em cartões postais amarelados com selos de países que eu mal sabia apontar no mapa. Ele falava de pistas, de motores V12, de um mundo que parecia ficção para nós. Com o tempo, as cartas pararam de chegar. Para a família, era a prova do seu fracasso. O nome de Ricardo se tornou sinônimo de decepção. Mas eu não conseguia acreditar nisso. Lembro da última conversa que tivemos, na noite antes de ele embarcar. Ele me abraçou e disse: Arthur, eu vou construir algo grande. Algo que vai fazer o nosso nome ser lembrado. Havia tanta certeza na voz dele que eu acreditei. Mesmo quando todos o chamavam de fracassado, eu guardava aquela promessa no fundo do meu coração. Os anos passaram, e a ausência de notícias se tornou a normalidade. A vida seguiu seu curso. Meus filhos cresceram, a oficina prosperou na medida do possível, e a memória de Ricardo foi se tornando uma lenda distante, uma história que contávamos com um suspiro de pena. O que será que aconteceu com o seu irmão? As pessoas perguntavam. Eu apenas dava de ombros, mas por dentro, eu sentia uma pontada de tristeza. Eu me perguntava se ele estava bem, se tinha conseguido realizar seu sonho, ou se a vida o tinha engolido, como engole tantos sonhadores. A imagem que eu tinha dele era de um jovem, com os olhos cheios de fogo, partindo em busca de algo que ninguém mais conseguia vereador. E eu, o irmão mais velho e prático, fiquei para trás, construindo uma vida sólida, tijolo por tijolo. Então Helena adoeceu, foi a parte mais difícil da minha vida. O chão se abriu sob os meus pés. A mulher que era minha força, meu norte, foi se apagando aos poucos. Lutei com todas as minhas forças, gastei o que tinha e o que não tinha com médicos e remédios, mas não havia nada a ser feito. Seus últimos dias foram de uma serenidade dolorosa. Ela me fez prometer que eu cuidaria dos nossos filhos, que eu não deixaria que eles se perdessem no mundo. Termine o que começamos, Arthur, ela me pediu, com a voz já fraca. Quando ela se foi, uma parte de mim foi junto. O galpão da oficina se tornou meu refúgio. O barulho dos motores abafava o silêncio ensurdecedor que tinha tomado conta da minha casa e do meu coração. O trabalho era a única coisa que me mantinha de pé. Para cumprir a promessa que fiz a Helena, tomei a decisão mais dura da minha vida. Vendi a oficina. Aquele lugar, construído com meu suor e meus sonhos, foi entregue para um estranho. Cada ferramenta, cada mancha de óleo no chão, cada parede que eu mesmo levantei, tudo tinha uma história. Vender aquilo foi como vender um pedaço da minha alma. Mas eu não hesitei. O dinheiro era para pagar a faculdade de Marcos e Lúcia na capital. Era o último e maior sacrifício. Eu estava abrindo mão do meu passado para garantir o futuro deles. Entreguei as chaves com o coração apertado, mas com a consciência tranquila. Eu estava fazendo o que qualquer pai faria. Estava dando a eles a chance de serem maiores do que eu jamais poderia ser. A mudança deles para a capital foi o começo do fim. No início eles ligavam toda semana, vinham nos feriados. Mas, aos poucos, as visitas foram se tornando mais raras, as ligações mais curtas. O mundo deles se tornou outro. Falavam de coisas que eu não entendia, de marcas caras, de restaurantes chiques, de um estilo de vida que não tinha nada a ver com as nossas origens. Quando vinham me visitar, sentia o constrangimento deles com a minha casa simples, com as minhas roupas de trabalho. Uma vez, Marcos me disse que eu deveria se modernizar um pouco. Lúcia pediu para eu não comentar com os amigos dela que eu tinha sido mecânico. Foi como levar uma facada. As mesmas mãos que eles agora tinham vergonha foram as que pagaram pelos diplomas que eles ostentavam na parede. A distância entre nós se tornou um abismo. Eu me tornei o pai do interior, o velho que não entendia o progresso. As conversas eram sempre sobre dinheiro. Precisavam de ajuda para a entrada de um apartamento, para trocar de carro, para uma viagem. E eu ajudava, com o pouco que me restou da venda da oficina. Eu me sentia como um caixa eletrônico, não como um pai.
a solidão na minha casa era imensa. O silêncio que Helena deixou foi preenchido por um vazio ainda maior, o da ingratidão. Eu olhava para as fotos deles na estante e mal os reconhecia. O que eu tinha feito de errado? Dar a eles tudo que eu não tive foi o meu maior erro? Eu os criei para serem pessoas de valor, mas eles só aprenderam a dar valor às coisas. Foi nesse período de solidão que comecei a pensar mais em Ricardo. Talvez ele e eu não fôssemos tão diferentes afinal. Ele perseguiu um sonho grande e audacioso, e eu persegui o meu, mais modesto aqui nesta cidade. Ambos dedicamos a vida a uma paixão por máquinas. Ele, com a velocidade e a glória das pistas. Eu, com a satisfação silenciosa de dar vida a um motor que todos consideravam morto. Talvez ele não fosse um fracassado. Talvez ele só tivesse escolhido um caminho que ninguém mais teve a coragem de seguir. E eu, que fiz tudo certo segundo as regras da sociedade e acabei sozinho, julgado pelos filhos para os quais sacrifiquei tudo. Quem de nós tinha realmente fracassado? Lembro de uma conversa com Helena, muitos anos atrás, depois de recebermos um dos últimos postais de Ricardo. Eu estava preocupado, dizendo que ele deveria voltar, arrumar um emprego de verdade. Helena me olhou com aquela sua sabedoria tranquila e disse: "Deixe o menino Arthur. Ele está apenas consertando um tipo diferente de motor, um que corre dentro do peito dele. Alguns motores são feitos para arar a terra, outros são feitos para voar. Você não pode culpar um motor por seguir sua natureza." Naquela época, eu não entendi direito. Mas agora, naquela solidão, as palavras dela faziam todo sentido. Ricardo estava apenas seguindo sua natureza. E eu, a minha. E agora, aqui estou eu, neste galpão, olhando para este monte de metal retorcido que foi a vida do meu irmão. A risada de Marcos ainda ecoa na minha cabeça. A vergonha no rosto de Lúcia ainda queima no meu peito. Eles olham para este carro e veem lixo, sucata, um estorvo. Mas eu vejo outra coisa. Vejo a coragem de um irmão que partiu em busca de um sonho. Vejo a promessa que ele me fez naquela noite distante. E, de alguma forma, vejo um reflexo da minha própria vida. Uma vida de trabalho duro, de sacrifícios, de peças quebradas que eu sempre dei um jeito de consertar. Este carro não é o fim da história de Ricardo. É o começo da minha. E eu vou consertá-lo. Não por dinheiro, não por vingança. Mas por Helena, por Ricardo e por aquele jovem mecânico que um dia acreditou que podia construir um futuro com as próprias mãos. Os dias que se seguiram àquela manhã de sábado foram os mais silenciosos da minha vida. O telefone, que antes tocava ao menos uma vez por semana com a voz apressada de Marcos ou Lúcia, permaneceu mudo. O silêncio deles era uma confissão. A vergonha era tanta que eles não conseguiam nem mesmo fingir que se importavam. Eu me sentava na varanda, no fim da tarde, e olhava para a rua. A vida da cidade continuava, as pessoas passavam, acenavam de longe, mas ninguém parava para conversar como antes. Havia um novo espaço entre mim e o resto do mundo, um espaço do tamanho daquele carro de corrida que agora ocupava meu galpão. Era como se a ferrugem daquela carcaça tivesse contaminado a minha reputação, me transformando, aos poucos, em algo que era melhor evitar. A primeira vez que senti isso na pele foi na padaria do seu Afonso, na segunda-feira. Entrei como sempre fiz por 50 anos, esperando o bom dia caloroso de quem me conhecia desde menino. Em vez disso, a conversa animada sobre futebol parou de repente. Todos os olhares se viraram para mim, mas não eram olhares de respeito. Eram olhares curiosos, divertidos, como se eu fosse a nova atração de um circo. Ouvi um cochicho no canto. É ele, o que ganhou a Ferrari quebrada. Um rapaz mais novo riu e disse alto o suficiente para que eu ouvisse. Ferrari? Aquilo não serve nem para panela. Senti o sangue subir ao rosto. Peguei meu pão, paguei em silêncio e saí sem olhar para trás. Naquele dia, meu café da manhã teve o gosto amargo da humilhação. Sabe como é cidade pequena? Uma fofoca corre mais rápido que fogo em palha seca. Em menos de uma semana, eu não era mais o Arthur, o mecânico, o viúvo de Helena. Eu tinha um novo apelido, o Arthur da sucata. As crianças que passavam na minha rua apontavam para o galpão e riam. Os mais velhos, que deveriam ter mais juízo, faziam piadas no bar.
Certo dia, o Zé do armazém, um homem que ajudei a consertar o caminhão de graça dezenas de vezes, me parou na praça. Ele botou a mão no meu ombro, com um falso ar de preocupação, e disse: "Ô Arthur, soube que você tá precisando de uma ajuda. Se quiser, arruma um comprador pro seu ferro velho, te paga uns R$ 200 na hora." Ele sorriu, esperando que eu risse junto. Eu apenas o encarei, sem dizer uma palavra, até que o sorriso dele murchou. Ele não entendeu que não estava zombando de um carro, estava zombando de uma vida inteira. As ligações dos meus filhos finalmente vieram, mas teriam sido melhores se não tivessem acontecido. Marcos ligou primeiro, com a voz dura, impaciente. Não perguntou se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. Foi direto ao ponto: "Pai, o que eu preciso fazer para convencer o senhor a jogar essa coisa fora? Nossos amigos da capital estão perguntando que história é essa do meu pai virar acumulador. O senhor está me fazendo passar vergonha. Acumulador." Aquela palavra me atingiu como uma pedra. Eu, que vivi uma vida inteira com o mínimo necessário para dar tudo a eles, agora era um acumulador. Desliguei o telefone no meio da frase dele, não por raiva, mas por uma dor profunda, uma exaustão na alma que eu nunca tinha sentido antes. Lúcia ligou no dia seguinte. Ela, como sempre, foi mais sutil, o que tornava tudo ainda mais cruel. Usou um tom doce, condescendente, como se estivesse falando com uma criança teimosa. "Papai, entenda, estamos preocupados com o senhor. Sozinho aí, nessa casa grande, talvez essa obsessão por esse carro seja um sinal de que o senhor não está bem. Já pensou em conversar com um médico?" Ela estava sugerindo que eu estava ficando senil, que meu luto por Helena e minha solidão tinham me tirado o juízo. Ela não via um pai defendendo a memória de um irmão, via um velho caduco que precisava ser interditado. Era mais fácil me tratar como louco do que admitir que o problema era a falta de caráter deles. O isolamento se tornou físico palpável. As pessoas começaram a atravessar a rua para não passar na minha calçada. O carteiro, que antes parava para um dedo de prosa, agora deixava as contas na caixa de correio e saía apressado. As poucas amizades que me restaram foram se distanciando. O convite para o jogo de truco de sábado à noite, um ritual sagrado por mais de 30 anos, não veio mais. Liguei para o Anésio, o dono da casa, para saber o que tinha acontecido. Ele gaguejou, inventou uma desculpa esfarrapada sobre a mulher estar doente. Eu sabia que era mentira. A verdade é que ninguém queria mais se sentar à mesa com o velho da sucata. Eu me tornei um estorvo, uma piada ambulante. O galpão virou meu único refúgio. Lá dentro, eu não era julgado. Era apenas eu, o cheiro de óleo antigo e a presença silenciosa daquele carro. Comecei a passar meus dias ali, não por obrigação, mas por necessidade. Era o único lugar onde o silêncio não era opressor. Comecei um trabalho lento, metódico. Primeiro, a limpeza. Tirei quilos de poeira, teias de aranha, ninhos de rato. Cada pedaço de sujeira que eu removia, era como se eu estivesse limpando um pouco da humilhação que tinham jogado sobre mim. Eu não entendia de carros de corrida, mas entendia de motores, de metal, de trabalho. E aquele carro, por mais destruído que estivesse, era um trabalho a ser feito. Comecei a notar os detalhes que ninguém mais via. As linhas do chassi, mesmo amassadas, tinham uma elegância, uma aerodinâmica que eu nunca tinha visto em nenhum carro de rua. O material de que era feito não era aço comum, era leve, resistente, algo que eu só tinha lido em revistas especializadas. Encontrei pequenas placas de metal com inscrições em italiano e inglês, nomes de fabricantes de peças de alta performance. Aquele não era um carro qualquer montado numa garagem de fundo de quintal. Aquilo tinha sido uma máquina de verdade, uma máquina construída com um propósito. E meu irmão Ricardo, o fracassado, o sonhador, tinha feito parte daquilo. As noites eram as mais difíceis. A solidão pesava. Eu me sentava na cozinha, com um prato de comida que mal tocava, e as lembranças de Helena vinham com força. O que ela diria se estivesse aqui? Tenho certeza de que ela estaria ao meu lado no galpão, com um pano na mão e aquele sorriso que me dava forças. Ela diria: "Deixe que falem, Arthur. Eles enxergam com os olhos, mas você enxerga com o coração. Continue seu trabalho." A falta que ela fazia era uma dor física, uma pontada no peito que me deixava sem ar. Era por ela também que eu continuava.
Eu precisava honrar a mulher que sempre acreditou em mim, mesmo quando eu duvidava de mim mesmo. A zombaria atingiu um novo nível quando o prefeito da cidade, um político que eu conhecia desde que usava calças curtas, resolveu fazer uma visita amigável. Ele parou o carro oficial na frente da minha casa, com a clara intenção de ser visto por toda a vizinhança. Entrou com um sorriso falso no rosto, recusou o café e foi direto ao assunto. Arthur, meu amigo, a cidade está crescendo, se modernizando. Precisamos cuidar da nossa imagem. Essa carcaça no seu quintal não combina com o progresso. A vigilância sanitária pode implicar, entende? Risco de dengue. Era uma ameaça velada, disfarçada de preocupação cívica. Ele estava me dizendo para me livrar do carro, ou ele usaria o poder dele para me forçar a isso. Aquela visita foi a gota D, água para os meus filhos. Alguém, claro, correu para contar a eles. Marcos me ligou naquela mesma noite gritando: "O senhor conseguiu! Conseguiu se tornar o problema da cidade inteira. O que mais falta? O senhor vai sair na televisão como o velho maluco que coleciona lixo? O senhor não pensa no nosso sobrenome, na nossa posição?" Pela primeira vez, eu respondi. Com a voz calma, mas firme como o aço de uma biela, eu disse: "O sobrenome que eu dei a vocês foi construído com graxa e suor, não com vergonha e arrogância. Se vocês têm vergonha dele, o problema não é meu." E desliguei. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era mais o silêncio da ausência, era o silêncio de uma porta que se fecha para sempre. Passei a viver numa bolha, eu e o carro. O mundo lá fora podia desmoronar, as pessoas podiam rir, julgar, ameaçar. Nada mais importava. O trabalho no carro se tornou minha obsessão. Eu estudava, lia os manuais de mecânica antigos que ainda guardava, tentava decifrar aquele quebra-cabeça de metal. Descobri que o motor, embora incompleto, era uma peça de engenharia incrível, um V12, com um design que eu nunca tinha visto. Cada peça era uma obra de arte. Como meu irmão, um rapaz simples do interior de Minas, tinha chegado tão perto de algo assim, a admiração por ele, que sempre esteve guardada, começou a crescer e a tomar o lugar da amargura. Um dia, um corretor de imóveis bateu na minha porta. Um rapaz novo, engomadinho, com um sorriso que não alcançava os olhos. Disse que tinha um cliente muito interessado na minha propriedade, que pagaria à vista. A oferta era ridícula, menos da metade do que a casa valia. Quando eu recusei, ele insistiu: "Senhor Vargas, sejamos realistas. Com esse entulho aí no galpão, o senhor não vai conseguir nada melhor. Meu cliente está disposto a arcar com os custos da remoção." Foi aí que eu entendi. Não havia cliente nenhum. Era mais uma manobra dos meus filhos, tentando me forçar a vender tudo e me mudar para um asilo qualquer, onde eu não pudesse mais envergonhá-los. Mandei o rapaz embora com uma resposta que ele certamente não esperava. A humilhação, porém, ainda encontrava novas formas de me alcançar. Um domingo, as senhoras da igreja vieram me visitar. Trouxeram um bolo de fubá e uma cesta básica. Falaram comigo com aquela voz de pena, como se eu fosse um indigente. "Viemos trazer um conforto, seu Arthur. Sabemos que as coisas não estão fáceis." Elas não estavam ali por caridade. Estavam ali para satisfazer a própria curiosidade, para poderem contar depois com detalhes o quão patética a minha vida tinha se tornado. Aceitei o bolo para não ser mal educado, mas assim que elas foram embora, o entreguei ao primeiro necessitado que passou na rua. Eu podia ter perdido o respeito de todos, mas não tinha perdido a minha dignidade. Foi durante a limpeza do cockpit, a parte mais intacta do carro, que algo mudou. O assento do piloto estava preso, e eu tive que usar uma alavanca para soltá-lo. Ao fazer isso, ouvi um clique metálico que não parecia ser de nenhuma peça quebrada. Um som seco, preciso. Agachei-me para olhar mais de perto, com a lanterna na mão. Atrás de onde o assento ficava, rente à estrutura de fibra de carbono do monocoque, havia uma pequena rebarba de metal que não deveria estar ali. Parecia a borda de uma tampa, perfeitamente encaixada e coberta pela mesma poeira de décadas que cobria todo o resto. Meu coração, pela primeira vez em muito tempo, bateu mais forte, não de dor ou de raiva, mas de curiosidade. Passei horas tentando abrir aquilo. Usei chaves de fenda, alicates,
mas a tampa estava selada. Não era algo feito para ser aberto facilmente. O sol já estava se pondo, tingindo o interior do galpão com uma luz alaranjada, quando finalmente consegui encaixar a ponta de uma espátula numa fresta quase invisível. Fiz força, com o corpo todo tremendo de expectativa e cansaço. A tampa cedeu com um estalo. Lá dentro, protegido por uma borracha de vedação que tinha mantido a umidade e o tempo do lado de fora, havia um compartimento. E nesse compartimento, um pacote grosso, envolto em plástico oleado. Não era dinheiro, não eram joias. Era algo muito mais denso. Eram papéis. Nesse exato momento, ouvi vozes do lado de fora, perto da cerca que separava meu terreno do vizinho. Eram 2 homens, conversando em voz baixa, mas o vento da tarde trouxe as palavras até mim. É uma pena o que aconteceu com Arthur, disse um deles. Depois que a Helena se foi, ele nunca mais foi o mesmo. Agora deu para isso, juntar lixo. Pirou de vez, coitado. O outro concordou. É o que dizem. Virou o velho louco da sucata. Os filhos deviam ter vergonha de deixar o pai chegar a esse ponto. Eles não sabiam que eu estava ouvindo. E as palavras deles, que antes teriam me ferido profundamente, agora soaram distantes, sem importância. Fiquei parado, com o pacote nas mãos, e uma calma estranha tomou conta de mim. Então era isso. Para o mundo, para a minha cidade, para os meus próprios filhos, eu era oficialmente o velho louco da sucata. Eles tinham me julgado, me condenado e me descartado. Olhei para o carro, para sua beleza quebrada, e depois para os papéis em minhas mãos. Eles podiam me chamar do que quisessem, podiam rir, podiam ter pena. Mas eles não sabiam de nada. A história daquele carro, a história do meu irmão, e agora, a minha própria história, estava prestes a ser reescrita. E eu seria o único a saber a verdade. O isolamento não era mais uma prisão, tinha se tornado minha maior fortaleza. Com as mãos trêmulas, eu puxei o pacote para a luz fraca da única lâmpada do galpão. O plástico que o envolvia era grosso, meio amarelado pelo tempo, e estava liso ao toque por causa de uma fina camada de óleo, uma proteção engenhosa contra a umidade. Meu coração batia descompassado, um motor velho falhando a ignição. Eu não sabia o que esperar. Talvez fossem as escrituras de alguma propriedade esquecida, talvez fotos antigas. Mas o peso daquilo, a densidade, não parecia com nada que eu pudesse imaginar. Rasguei o plástico com cuidado, usando a ponta de uma chave de fenda, e o cheiro que saiu de dentro me transportou para outro tempo. Era cheiro de papel guardado, de tinta de máquina de escrever, e por baixo de tudo, o cheiro fraco de um perfume que minha mãe usava. Um arrepio percorreu minha espinha. Aquilo era mais do que um simples pacote. Era uma cápsula do tempo. Dentro, havia 2 itens principais. O primeiro era um maço de papéis grossos, quase cartolina, presos por um clipe de metal já enferrujado. Eram projetos, desenhos técnicos, de uma complexidade que eu nunca tinha visto. Esquemas de motores, diagramas de suspensão, cálculos de aerodinâmica anotados nas margens com uma caligrafia precisa. Eu, que passei a vida inteira desmontando e montando motores, reconheci a genialidade ali. Não era o trabalho de um simples mecânico, era a obra de um engenheiro, um inventor. Em cada folha, no canto inferior direito, havia uma assinatura pequena, quase tímida. Rua Vargas. Ricardo. Meu irmão. O fracassado. O sonhador que, segundo a família, tinha se perdido no mundo. E ali, naquelas folhas amareladas, estava a prova de que ele não só tinha se encontrado, como tinha construído algo extraordinário. O segundo item era um diário. Um caderno de capa dura, preta, sem nenhuma inscrição. Abri na primeira página e reconheci a mesma letra dos projetos, mas agora, mais solta, mais humana. A primeira data era de quase 40 anos atrás. Comecei a ler ali mesmo, sentado no chão sujo do galpão, com a luz da lâmpada criando sombras compridas ao meu redor. E a cada página virada, o mundo que eu conhecia ia se desfazendo. A história que a minha família contava sobre Ricardo era uma mentira, uma ficção criada pela ignorância e pela inveja. O diário não era um relato de fracassos, mas uma crônica de uma batalha silenciosa e solitária contra um mundo muito maior e mais cruel do que qualquer um de nós poderia imaginar.
Eu não estava mais no meu galpão em Minas Gerais, eu estava nas pistas de corrida da Europa, nos bastidores da Fórmula 1, sentindo a esperança e o desespero do meu irmão. A verdade, escrita com a tinta azul desbotada da caneta de Ricardo, era simples e brutal. Ele não era apenas um mecânico numa equipe famosa, como as poucas cartas que mandou davam a entender. Ele era o cérebro por trás de uma revolução. No início dos anos 80, ele projetou, sozinho, um sistema de suspensão ativa que mudaria a história do automobilismo. Uma tecnologia que permitia que o carro se adaptasse à pista em tempo real, uma invenção que valia campeonatos, que valia milhões. Ele era jovem, ingênuo, um estrangeiro num ninho de cobras. Apresentou seu projeto ao chefe da equipe, um homem poderoso e respeitado, que viu ali a oportunidade de uma vida. E o roubou cada desenho, cada cálculo, cada linha de código. O diário contava tudo em detalhes dolorosos. A forma como o chefe da equipe o humilhou, dizendo que suas ideias eram lixo, apenas para meses depois, apresentar o projeto como seu. Ricardo foi ameaçado, coagido a ficar em silêncio. Disseram que se ele abrisse a boca, sua carreira estaria acabada, que ninguém jamais acreditaria num mecânico brasileiro desconhecido contra um ícone do esporte. Ele foi demitido, jogado na rua com as mãos abanando, enquanto o homem que o traiu construía um império sobre a sua genialidade. O carro que estava no meu galpão não era uma sucata qualquer. Era o protótipo original, o único que Ricardo conseguiu resgatar antes de ser expulso, a única prova física de que a invenção era sua. Ele o guardou por décadas, como um rei deposto guarda sua coroa quebrada. Li sobre a vida que ele levou depois disso. Uma vida de pequenos empregos, sempre com medo, sempre olhando por cima do ombro. Ele nunca mais conseguiu voltar para o mundo que amava. A traição tinha quebrado algo dentro dele, não apenas sua carreira, mas seu espírito. Ele tentou por anos juntar dinheiro para contratar advogados, para lutar por seu nome, mas nunca conseguiu o suficiente. O diário terminava com uma anotação de poucos meses antes de sua morte. Ele escrevia que estava doente, que sentia que seu tempo estava acabando, e que sua única esperança era que, um dia, o protótipo e os documentos chegassem às mãos de alguém que entendesse o seu valor. Ele escreveu meu nome, Arthur, meu irmão, o único que entende o coração de uma máquina. Talvez ele saiba o que fazer. Foi então que eu vi o número, anotado na última página, quase como um pensamento solto. Uma estimativa que Ricardo fez, com base nos lucros que a equipe de Fórmula 1 obteve com a tecnologia roubada, nos contratos de patrocínio, nas vitórias. Ele calculou os royalties que nunca recebeu, os danos pela propriedade intelectual. O número era tão grande que eu tive que ler 3 vezes para acreditar. 111 milhões de dólares. Senti o ar me faltar. Olhei ao redor, para as paredes de madeira do meu galpão, para as minhas ferramentas velhas, para as minhas mãos calejadas. Lembrei da risada do meu filho, do desprezo da minha filha, da oferta de R$ 200 do Zé do armazém pelo ferro velho. Todos eles rindo e zombando de algo que valia uma fortuna que eles não conseguiam nem contar. Naquele instante, uma calma gelada tomou conta de mim. A raiva, a humilhação, a dor da solidão, tudo isso desapareceu, substituído por uma clareza cortante. Eu entendi por que Ricardo escondeu tudo tão bem. Não era só para proteger do ladrão, mas para proteger de gente como os meus filhos. Se eles soubessem daquele dinheiro, teriam vendido a memória do tio sem pensar 2 vezes. Teriam brigado entre si como cães por um osso. Eles não veriam a injustiça, a genialidade, o sofrimento de um homem, veriam apenas cifrões. Ricardo não queria o dinheiro de volta, ele queria sua honra, e agora, essa missão era minha. O segredo não era um fardo, era uma arma. E eu ia usá-la, não com barulho, mas com o silêncio de um motor bem ajustado. Passei os dias seguintes em um estado de concentração total. Guardei os documentos de volta no compartimento secreto do carro, o lugar mais seguro do mundo porque era o lugar que todos desprezavam. Continuei meu trabalho no galpão, limpando, lixando, catalogando as peças. Para quem olhava de fora, nada tinha mudado. Eu ainda era o Arthur da sucata, o velho que tinha perdido o juízo. As piadas continuaram, os olhares de pena não cessaram. Mas agora,
eles não me atingiam mais. Eram como o zumbido de um mosquito para um homem que está concentrado em desarmar uma bomba. Eu tinha um propósito, que ninguém no mundo podia ver. A zombaria deles, na verdade, se tornou minha maior aliada. O desprezo geral pelo carro era o que mantinha seu segredo a salvo. Cada risada era um cadeado a mais na porta do meu tesouro. Cada cochicho era um guarda protegendo a verdade. Eu me lembrava das palavras de Helena sobre como eu enxergava com o coração. Ela estava certa. Todos eles olhavam para aquela carcaça e viam o fim de uma história, um fracasso enferrujado. Mas eu, e somente eu, sabia que aquilo não era um fim. Era o começo. Era a prova de um crime, o testamento de um gênio e a chave para uma justiça que estava adormecida há quase 40 anos. Comecei a fazer planos. Não planos de riqueza, mas planos de restauração. Não do carro, mas do nome do meu irmão. Eu não queria 1 centavo daquele dinheiro para mim. Minha vida simples me bastava. Mas eu devia a Ricardo uma última coisa. Eu devia a ele a verdade. E eu ia entregá-la. Comecei a pesquisar na pequena biblioteca da cidade, lendo sobre leis de patentes, sobre casos de propriedade intelectual. O bibliotecário, um rapaz jovem, me olhava com estranheza, se perguntando o que um velho mecânico queria com livros tão complicados. Eu apenas sorria. A ignorância deles era meu escudo. A mudança em mim era interna, invisível. Eu andava pela cidade com a cabeça erguida. Não por arrogância, mas por ter um conhecimento que me colocava acima da mesquinhez do julgamento alheio. Quando Marcos me ligou novamente, semanas depois, para insistir que eu me livrasse do carro, eu o ouvi com uma paciência quase divina. Ele falou sobre vergonha, sobre reputação, sobre o que os outros iriam pensar. Eu apenas respondi, com a voz mais serena que já tive: não se preocupe com a minha reputação, meu filho, se preocupe com a sua. Ele não entendeu, claro. Achou que era mais uma teimosia de velho. Mas eu sabia o que aquelas palavras significavam. Eu me tornei o guardião de um segredo de 111 milhões de dólares, escondido à vista de todos, disfarçado de lixo, e ninguém desconfiava. Eles me subestimaram de todas as formas possíveis. Acharam que eu era velho, senil, sentimental, um tolo apegado a uma memória inútil. Deixaram que eu me isolasse com o meu entulho, certos de que eu estava apenas definhando em minha própria loucura. Mal sabiam eles que, naquele galpão, eu não estava definhando. Eu estava afiando a ferramenta mais precisa que já tive em mãos, a justiça, e o silêncio era meu melhor esmeril. A ironia era quase poética. Meus filhos, que mediam o valor de tudo em dinheiro, eram incapazes de ver a maior fortuna que já esteve diante deles. Eles olhavam para o carro e viam um prejuízo, uma vergonha. Eu olhava para o mesmo carro e via o legado de um gênio, a chave para corrigir uma injustiça histórica e, acima de tudo, a chance de ensinar a eles uma lição final sobre o que realmente tem valor nesta vida. Uma lição que eles aprenderiam da maneira mais dura possível, não pela minha boca, mas pelas consequências de seus próprios atos. O poder real não está em ter dinheiro, mas em saber a verdade quando todos os outros estão cegos. Eu não era mais um alvo passivo. Cada zombaria que eu ouvia na rua, cada olhar de desprezo eu guardava. Não como uma ferida, mas como combustível. Eles estavam me dando, sem saber, toda a força que eu precisava para levar meu plano adiante. Eles pensavam que estavam me enterrando sob uma montanha de humilhação, mas na verdade, estavam apenas me dando a terra fértil onde minha vingança silenciosa iria florescer. O jogo tinha virado, mas só um jogador sabia disso, e esse jogador era eu, o velho louco. O Arthur da sucata. O plano começou a tomar forma na minha mente, claro e preciso como um dos projetos do meu irmão. Não seria uma vingança barulhenta com gritos e acusações. Seria cirúrgica, silenciosa e definitiva. Eu usaria a própria arrogância deles contra eles. Eu os deixaria continuar acreditando que tinham vencido, que eu era um caso perdido. E enquanto eles viviam em seu mundo de aparências e valores superficiais, eu, no meu galpão empoeirado, estaria reconstruindo a honra da nossa família, peça por peça. E quando a obra estivesse pronta, o mundo inteiro saberia o verdadeiro significado do nome Vargas. E eles seriam apenas uma nota de rodapé esquecida na história.
Não foi a raiva que me moveu, mas uma espécie de paz amarga. A decisão final não nasceu de um desejo de vingança, mas da necessidade de proteger o que ainda me restava de dignidade e de garantir que os últimos anos da minha vida fossem meus, e não uma performance para agradar ou desagradar a quem quer que fosse. Numa manhã de terça-feira, peguei o primeiro ônibus para a capital. Vesti minha melhor calça, a camisa que Helena gostava, e coloquei os documentos mais importantes numa pasta de plástico velha. Para qualquer um que me visse no ônibus, eu era apenas um senhor indo ao médico. Ninguém poderia imaginar que, dentro daquela pasta, eu carregava a história de uma injustiça de 111 milhões de dólares e o testamento de um gênio esquecido. A viagem foi longa, mas pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia sozinho. A memória de Ricardo e a força de Helena viajavam comigo. O escritório de advocacia ficava num prédio espelhado, tão alto que parecia arranhar o céu. O cheiro lá dentro era de poder, de couro e de um silêncio caro que eu nunca tinha experimentado. Fui recebido por uma moça que me olhou de cima a baixo e depois por um advogado jovem que mal disfarçava a impaciência. Foi só quando o sócio principal, um homem de cabelos brancos e olhar cortante, entrou na sala que senti que seria ouvido. Coloquei os projetos de Ricardo e o diário sobre a mesa de mogno polido. Minhas mãos, grossas e com as unhas permanentemente manchadas de graxa, pareciam um insulto àquele ambiente. O advogado começou a folhear os papéis com um ar de enfado, mas, aos poucos, sua postura mudou. O enfado virou curiosidade, a curiosidade virou espanto, e o espanto virou um silêncio profundo. Por quase uma hora, os três advogados leram, analisaram e se entreolharam. O velho louco da sucata tinha, finalmente, a atenção que merecia. Meu plano era simples e eu o expliquei com a clareza de quem passou a vida inteira consertando coisas quebradas. Eu não queria um centavo daquele dinheiro para mim. Minha vida já estava no fim, e o que eu precisava, o dinheiro não podia comprar de volta. O processo seria para restaurar o nome de Ricardo Vargas. E toda a indenização, cada centavo recuperado, seria usada para criar a Fundação de Engenharia Ricardo Vargas aqui mesmo na nossa cidade. Uma escola técnica, gratuita para jovens sem dinheiro mas com talento. Para que nenhum outro sonhador tivesse seu futuro roubado por falta de oportunidade. E meus filhos? Eles não teriam parte nisso. Não como castigo, mas como consequência. Eles tiveram a chance de honrar o nome da família e escolheram a vergonha. Agora, o nome Vargas seria lembrado por algo que eles nunca seriam capazes de entender: legado. Voltei para casa no último ônibus do dia, sentindo um alívio que não cabia no peito. Nada havia mudado por fora. Minha casa continuava simples. O galpão continuava ali, com seu guardião de metal enferrujado. Os vizinhos ainda cochichavam quando eu passava. Na semana seguinte Marcos ligou, com a mesma ladainha de sempre, perguntando quando eu ia tomar juízo e vender um entulho. Eu apenas ouvi em silêncio e respondi: estou cuidando disso, meu filho. Fique tranquilo. Ele desligou satisfeito, achando que tinha vencido. Mal sabia ele que eu estava de fato cuidando do assunto. Eu estava transformando o entulho deles num futuro para centenas de jovens. A zombaria deles já não me feria. Tinha se tornado o som de fundo da minha vitória silenciosa, a trilha sonora da minha paz. No fim das contas, descobri que o verdadeiro valor das coisas não está no que elas parecem, mas nas histórias que guardam. Aquele carro, que para todos era um símbolo de fracasso e loucura, era na verdade um monumento à genialidade, à lealdade e agora, à justiça. Meus filhos me ensinaram, da forma mais dura, que o pior tipo de pobreza não é a falta de dinheiro, mas a falta de visão. Eles olharam para um tesouro e viram lixo, porque o coração deles já estava enferrujado há muito tempo. Eu não precisei gritar, não precisei confrontá-los. A minha dignidade foi restaurada no silêncio do meu galpão, no momento em que decidi transformar a dor em propósito. A verdadeira justiça não faz barulho. Ela simplesmente acontece, no silêncio de uma consciência tranquila e no ronco de um motor que, um dia, voltará a funcionar.